que os moradores de Sydney viam um tubarão de perto. Então, quando o Coogee Aquarium da cidade trouxe um grande tubarão-tigre para ficar à mostra lá dentro, inclusive vivo, todo mundo ficou muito curioso para ver. Eles aprenderam muito sobre a natureza dos tubarões quando, no meio da multidão, o tubarão vomitou. Nesse vômito tinha um rato meio digerido, um pássaro e um braço humano decepado com uma tatuagem de boxeador. Mas de quem era aquele braço? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes dos créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história bizarra de hoje. O aquário de Coogee, na Austrália, tinha sido inaugurado em 1887. Ele foi inaugurado como um centro de entretenimento, óbvio, mas não estava indo bem há algum tempo. As pessoas não estavam tendo interesse em visitar o aquário mais, os donos estavam perdendo dinheiro e eles precisavam de uma nova atração que fosse interessante o suficiente para voltar com os lucros. Com isso em mente, o proprietário da época, chamado Bert Hobson, e o filho dele foram até o porto tentar encontrar alguma atração. Os ataques de tubarão naquele ano estavam muito grandes, então dar ao público a oportunidade de ver um tubarão de perto seria sucesso na certa. E foi aí que, para surpresa deles, eles encontraram um tubarão-tigre de 4 metros de comprimento que pesava quase 1 tonelada. Ele ia ficar dentro de uma piscina do aquário de 25 por 15. Logo, eles anunciaram para o público que tinha essa atração lá dentro e eles ficaram muito interessados. Os ingressos para ver o tubarão venderam muito rápido, ficou quase lotado o aquário e todas as pessoas se reuniram em volta do tanque para vê-lo. O problema foi que aí o tubarão começou a ficar agitado, ele acabou vomitando. E aí, para surpresa de todos que nunca tinham visto um tubarão vomitar, eles descobriram que esse é um comportamento normal quando ele tá sob uma situação de estresse. Por exemplo, se ele acabar encalhado em uma praia ou preso em algum equipamento de pesca, ele pode chegar a ficar tão estressado a ponto de vomitar o próprio estômago. Ou seja, a reação dele é se livrar daqueles alimentos que estão dentro do corpo que estão sendo difíceis de digerir. Ele também pode vomitar para dar espaço para outros alimentos ou até mesmo quando tem algum tubarão maior por perto. Existe até um caso de um tubarão pequeno que tinha engolido uma foca. E aí, quando estava chegando um tubarão maior, ele vomitou essa foca quase que completamente e o tubarão maior comeu ela. Provavelmente ele não queria essa briga e essa encrenca com o tubarão maior. Apesar disso ter ensinado bastante sobre a natureza dos tubarões, o que mais intrigou o público naquele dia foi o braço decepado. Quando a polícia foi chamada, eles estavam convencidos de que aquele incidente com o braço decepado era uma pegadinha. Provavelmente os estudantes de medicina estavam com muito tempo livre e acesso a partes do corpo para fazer uma piada dessas. Mas ninguém estava rindo quando o braço com a tatuagem de boxeador e uma corda amarrada no pulso foi pescada de dentro do aquário e levada para o legista examinar. Tudo ficou mais interessante quando o legista alegou que o braço não tinha sido mordido pelo tubarão, mas na verdade cortado com uma faca, o que indicava um crime. E aí ficaram duas perguntas: de quem era aquele braço e como ele tinha ido parar dentro da barriga de um tubarão? A imprensa logo divulgou essa história em todos os veículos. Eles estavam culpando os donos do aquário de querer incrementar aquela experiência, ou até mesmo os ataques de tubarão que estavam acontecendo na região. Ficou tão grave que até o tubarão que estava dentro do aquário tinha comido um braço. Esse caso aconteceu na década de 30, então a tecnologia forense na época era bem limitada. Ia ser difícil encontrar o dono daquele braço. Só que eles tinham uma nova tecnologia de impressão digital e com isso, no banco de dados, eles conseguiram determinar um nome para essa pessoa. O trabalho foi bem árduo, demorou bastante tempo, mas o homem dono daquele braço era chamado Jim Smith. Ele era um criminoso e informante da polícia. A imagem do homem foi publicada num tabloide da época e o irmão dele confirmou a identidade. Disse que aquele braço com tatuagem realmente era do irmão dele. Antes de começar uma vida criminosa, o Smith tinha tentado ser boxeador, mas ele não demonstrou muito talento para a luta e acabou desistindo. Ele foi pulando de emprego em emprego quando começou a trabalhar em um pub e lá ele começou as atividades criminosas. Ele conheceu um empresário muito rico que trabalhava na construção de barcos, chamado Reginald Holmes. O Holmes tinha duas identidades. Ele era um homem de família, muito amado e respeitado na cidade, usava parte do dinheiro para dar doações para a igreja. Mas ele também era um contrabandista ativo de heroína e também mentor de várias fraudes em seguros e outros negócios. Mas o foco dele era os seguros. Ele também estava envolvido na construção, como eu falei,
e aí ele decidiu contratar o Smith para ajudar ele em algumas tarefas. Algumas das coisas que eles faziam era enganar os construtores com relação aos materiais de construção e também convencer eles a fazer seguros excessivos para as propriedades, além dos dois juntos provocarem vários incêndios criminosos. Para eles era muito bom provocar esses incêndios, porque aí as pessoas já tinham pagado um seguro excessivo e parte ia para o Holmes. Após cada um dos trabalhos, o Holmes transferia dinheiro clandestinamente para o Smith. E isso continuou por muito tempo, mas houve uma briga entre os dois. O Holmes fez uma papelada fraudulenta para comprar um navio. E aí ele enviou o Smith para destruir esse navio, para ele ganhar o dinheiro do seguro. Mas o que o Holmes não sabia é que depois o Smith foi informar a polícia. Ele informou essa destruição do navio como suspeita. Lembra que o Smith também era informante da polícia? Ou seja, esse seguro falhou e o Holmes ficou sem o dinheiro dele. E vocês sabem que quando envolve dinheiro, os ânimos ficam um pouco exaltados. A equipe dos dois tinha um outro membro. O Holmes era o cérebro, o Smith era o contratado para fazer o trabalho sujo. E eles precisavam de um falsificador. Então o Smith decidiu falar com um amigo dele de longa data, o Patrick Brady. O Patrick descobriu que ele tinha talento para forjar assinaturas de generais da Primeira Guerra Mundial. Então, apesar dele vir de uma família bem honesta, quando ele descobriu essa habilidade, ele entrou para o mundo do crime. As operações continuaram por algum tempo, mas logo uma grande crise financeira atingiu a Austrália. Isso atrapalhou as finanças do Holmes. E não ajudava que o Smith estava ameaçando e chantageando ele para pagar o dinheiro que ele devia. Logo ficou claro pro Holmes que ele tinha que se livrar desse cara. Uma noite, o Smith saiu e disse para a esposa dele que ia pescar. O que eu acho bem bizarro, porque pra mim as pessoas normalmente vão pescar de dia. Não sei o que ele foi pescar durante a noite. E aí 3 dias depois, a esposa dele começou a ficar agitada e preocupada porque ele não tinha voltado. Um tempo depois, ela recebeu uma ligação de um homem dizendo: "Não se preocupe, Jim estará em casa em 3 dias. Mas os 3 dias se passaram e o Smith não voltou. Na verdade, ele nunca voltou. Quando a polícia foi investigar o caso, eles tinham um pouco com o que trabalhar. Eles não conseguiam determinar a causa da morte, afinal eles só tinham um braço. Eles sabiam que a última vez que o Smith foi visto foi jogando cartas com o Patrick Brady no Hotel Cecil, que no caso não é o Cecil dos Estados Unidos, é na Austrália, mas eu achei bizarro que tem o mesmo nome. Só que lugares como esse eram bem comuns pro Smith. Outra coisa que os policiais não sabiam é, será que o Smith tinha morrido mesmo? Ou será que ele só estava perambulando por aí sem um braço? E aí eles foram seguir o Brady como pista. Eles sabiam que ele tinha alugado uma pequena casa de campo na Toowoomba Street, que ficava na praia de Cronulla. Essa praia é muito famosa e é um destino de pessoas para pegarem casas de luxo na região. Todos os indícios indicavam aquela casa como sendo o local do crime. A teoria é que o Brady tinha usado um barco para despejar o corpo em um baú no oceano depois que o braço foi decepado. A praia atrai muitos turistas e também moradores da região. E aí eles começaram a investigar os movimentos do Brady nos dias que antecederam o desaparecimento. Eles encontraram alguns motoristas de táxis que estavam dispostos a colaborar com os destinos e as viagens que ele tinha feito. E aí, um dos últimos destinos que ele tinha ido surpreendeu os investigadores. Era a casa do Holmes. Até essa hora, eles não sabiam nenhuma conexão do Brady com o Holmes, depois que eles descobriram que os três tinham um esquema juntos. E aí os policiais precisavam de algum jeito para prender o Brady e tentar tirar informações dele. Como eles não tinham como indiciar ele por assassinato, ele foi preso por acusações de falsificação nada relacionadas com esse caso. E aí durante 6 horas, os investigadores fizeram todo tipo de tática de investigação para tirar informações dele. Mas ele foi firme e se recusou em contar qualquer outra informação que eles ainda não soubessem. A esposa do Brady também estava na delegacia e ela estava soluçando. Quando eles questionaram o comportamento dela para ele, foi aí que ele falou. Ele concordou em emitir uma declaração. Ele pediu caneta e papel e aí ele escreveu tudo sobre o conluio dele com o Holmes e outras informações que os policiais já sabiam. E aí agora era a hora de ir atrás do Holmes. E agora a história fica ainda mais dramática. Quando ficou claro pro Holmes que a polícia estava se aproximando, ele saiu da casa dele, que ficava na beira do mar, e entrou em uma lancha. Ele tinha uma arma e os policiais foram bem rápidos em ir atrás dele de barco, mas cada vez que os policiais se aproximavam, ele disparava. Tinham vários espectadores curiosos no porto de Sydney acompanhando essa perseguição. Finalmente, o Holmes desligou o motor e avançou com a arma. Supostamente, ele pronunciou a seguinte frase: "Jimmy Smith está morto e só resta um.
"Se você me deixar até essa noite, vou acabar com ele." Ficou bem claro que ele estava bêbado. O comportamento dele já demonstrava que ele estava bêbado, mas mesmo que não fosse isso, tinha uma garrafa de gin vazia dentro da lancha. Os policiais se prepararam para um tiroteio, mas então o Holmes apontou a arma para a própria cabeça e atirou. Quando a polícia foi para cima, ele acabou caindo na água. O problema é que esse tiro na cabeça não matou ele. O tiro só passou de raspão na têmpora e isso mostrava ainda mais como ele estava bêbado. Finalmente, o Holmes foi obrigado a se entregar à polícia. O Holmes era considerado o mentor de todo o caso, mas aí ele fez uma confissão dizendo que, na verdade, quem programou tudo aquilo tinha sido o Brady. Ele também afirmou que o Brady tinha levado o braço decepado do Smith para ele como uma forma de chantagem. Ele descreveu vários detalhes daquele chalé que tinha sido alugado. A polícia até chantageou ele em acusá-lo de cúmplice desse assassinato para levar o inquérito até o tribunal e o Holmes concordou. Mas ele já sabia que ele nunca ia chegar no tribunal. No dia 12 de junho de 1935, o inquérito do legista, que seria decisivo, estava marcado para começar em breve. A polícia foi até a casa do Holmes para levar ele até o tribunal. Antes deles chegarem à porta, eles encontraram o Holmes caído do lado do carro com 3 ferimentos de bala do lado esquerdo do peito. Só que ele foi bem espertinho. Ele contratou uma pessoa para matar ele e fez um contrato para ele mesmo. Ele planejou a própria morte, mas ele só fez isso depois de garantir um seguro de vida para a família dele. O seguro de vida não ia ser pago caso ele tirasse a própria vida. Então, ele chamando uma pessoa para matar ele garantiria que a esposa e o filho teriam todo o dinheiro que eles precisassem. E esse foi o último caso bem sucedido de fraude a seguros que o Holmes fez. O julgamento do Brady aconteceu sem o Holmes. No julgamento estavam a esposa do Holmes, a esposa do Smith, os motoristas de táxi e algumas outras testemunhas. Só que à medida que o julgamento continuava, a gente ainda não tinha um corpo, não tinha nem como saber se o Smith estava morto mesmo. O caso em si teve uma acusação ainda mais instável. O problema é que o Brady nunca tinha sido um homem violento. Ele foi acusado de crimes menores, como falsificação, mas nunca tinha sido preso por agressão. Além disso, ele era baixinho e bem magro. Era improvável que ele conseguisse enfrentar o Smith sozinho, lembrando que ele era ex-lutador de boxe. Um dia e meio depois da acusação, o julgamento se desfez e ele foi absolvido. Esse caso nunca foi oficialmente resolvido, apesar de haverem algumas teorias. A esposa do Brady admitiu ter ido naquela casa alugada porque ela estava suspeitando que o marido estava traindo ela. Ela alegou que ouviu um grupo de homens bebendo e jogando cartas. Lembra que a última vez que o Smith foi visto foi jogando cartas com o Brady? Ninguém conseguiu confirmar a identidade desses homens, mas os historiadores do caso afirmam que provavelmente o assassinato aconteceu nessa casa de campo. Talvez nessa hora em que eles mataram o Smith, o Brady estava pescando, e aí ele voltou para encontrar o Smith morto. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que o Brady então não falou isso pra ninguém? Provavelmente ele estava temendo pela própria vida. Se ele fosse ser inocentado, ele ia estar livre para quem quer que tivesse feito aquilo com o Smith fazer com ele também. Então a conclusão é que se o Brady realmente não matou o Smith, ele provavelmente tem uma boa ideia de quem foi o responsável. Em 1965 ele faleceu. Uma das últimas declarações do Brady se provaria verdadeira. Ele disse: "O caso do braço de tubarão nunca será esquecido. Será lembrado bem depois que eu morrer." Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acham e quem vocês acham que é responsável pelo caso. Será que o Holmes realmente estava envolvido naquilo? Com certeza tinha alguma ligação, né? Enfim, até a próxima.